A Carta do Ouvinte, há 30 anos no ar. E o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial. Se inscreva, acione o sininho tocou, é a nova postagem. Dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Até os 18 anos, eu morei num orfanato. Com 5 anos de idade, fui deixado lá pela minha mãe. Ela era mãe solteira. Me lembro muito bem, quando ela me levou para ficar no orfanato, me disse que eu ficaria lá por uns dias. Quando ela conseguisse um trabalho, iria me buscar. Eu não queria ficar, chorei bastante, pedindo para ela não me deixar ali, mas não adiantou. Foi embora, eu gritava: mamãe, mamãe, volte, não me deixe, volte, mamãe. Na minha inocência de criança, achava que ela voltaria para me buscar. Nunca mais voltou. Ali tinha várias crianças, fomos crescendo juntos. Algumas crianças tiveram sorte, foram adotadas, ganharam uma família. Eu e um amiguinho, o Pedro, crescemos ali. Todas as crianças da nossa época foram adotadas. Sobraram somente nós dois. Nós éramos como irmãos. Como irmãos, tínhamos quase a mesma idade, pouca diferença um do outro, apenas 2 anos de diferença. Pedrinho era um garoto que adorava assustar as crianças. Olha o que ele fazia: colocava um lençol na cabeça, se passando por fantasma. As crianças corriam, choravam de medo, porque ele chegava nas camas das crianças 1, 2 da manhã e começava a gemer. Eu sou um fantasma, eu sou um fantasma, eu quero pegar vocês. Nossa! As crianças choravam, gritavam. Ele era chamado a atenção pela diretoria, mas não adiantava. Passava 1 semana, 2, lá estava ele fazendo a mesmíssima coisa. Com 18 anos, deixei o orfanato. Pedro ficou, somente sairia quando completasse 18 anos. Ele teve sorte. Logo que eu saí, o seu pai apareceu e o retirou de lá. Perdemos o contato um com o outro. Eu fui morar na cidade de Itararé. Arrumei serviço nessa cidade. Com 30 anos me casei. Agora sim eu tinha a minha família. O sonho de uma criança que cresce no orfanato é poder ter uma família. Comigo não foi diferente. Eu sonhava um dia poder ter uma família. Os anos passaram, fui pai de 2 lindas meninas, as criei com muito carinho, com muito amor. A mais velha, quando estava com 19 anos, passou no vestibular de veterinária. Assim ela foi estudar em Piracicaba. Vinha em casa de cada mês. Era uma alegria, era uma felicidade ter uma filha estudando faculdade. Quando ela estava no 4º ano do curso, conheceu um rapaz e começaram a namorar. Ele, estudante de agronomia. Ela o trouxe em casa para a gente conhecê-lo. Um moço muito bom, muito educado, bom papo, adorava falar. Perguntei o nome do seu pai. Ele me falou: Pedro Rodrigues da Silva. Esse nome não me era estranho. Pedro Rodrigues da Silva era o mesmo nome do meu colega do orfanato. Falei para ele: coincidência, o seu pai tem o mesmo nome de um colega de orfanato onde me criei? Ele, rindo, disse: vai ver que é ele mesmo, pois o meu pai também ficou no orfanato até os 16 anos. Foi quando o meu avô o retirou de lá. Era ele mesmo, o meu amigo do orfanato. Esse mundo é mesmo pequeno. Depois de mais de 30 anos, reencontro o meu grande amigo. Já aposentado, envelhecido, assim como eu, morando em São Paulo, porém ama ficar em cidades pequenas do interior, curtir a paz e a tranquilidade das pequenas cidades. Aqui em Itararé, eu tenho um rancho no rio para poder pescar. Sempre que posso, gosto de ficar pescando. É uma higiene mental muito grande. O meu amigo Pedro, ele virou freguês em frequentar o rancho. Vira e mexe, ele está por aqui. Além da pescaria, ele gosta de se aprofundar, mato adentro, fazer trilhas, e eu o acompanho. Numa dessas nossas aventuras, num lugar de difícil acesso, nós encontramos um casebre.
com janelões e portas antigas já bem destruídos pelo tempo. Ao abri-los começa a ranger um barulho estranho. No interior desse casebre, os morcegos fazem morada. Um verdadeiro cenário de filme de terror. É um verdadeiro cenário de filme de terror. Do rancho até esse lugar, leva mais ou menos 2 horas mato adentro. Temos um colega de pescaria, o Arnaldo, viciado em fazer jogos da loteria, mas viciado de verdade, e adora fazer jogos da Mega Sena. Adora fazer suas apostas. Há muitos anos que vem apostando, porém nunca ganhou nada. Quando a gente se encontrava, vinha logo falando: fale o número aí, fale o número aí. A gente falava, ele prontamente anotava. Dos demais colegas, ele pegava um número também para poder apostar na Mega Sena. O nosso amigo Pedro, muito brincalhão desde criança, falou: vou aprontar uma com esse cara, hein? Eu vou aprontar uma com esse cara. Ele foi lá no casebre, olha a ideia dele. Ele foi lá no casebre, escreveu 6 números na parede, escreveu com carvão. Escolheu aleatoriamente os números e escreveu. Bem, deixou os números lá na parede e voltou. Marcamos uma pescaria e convidamos o Arnaldo. Lá no rancho, entre um gole de café e um pedaço de peixe frito, o Pedro puxou assunto de apostas. Falou em apostas, o Arnaldo ficou todo interessado, ficou todo ouvido. O Pedro começou a falar que teve um sonho, onde um fantasma falava para ele de 6 números que fariam parte da Mega Sena. Esses números milionários estavam escritos na parede de uma cabana antiga, da época do Império. Ele falou, o fantasma apareceu e começou a me falar: Pedro, anote esses números aí, anote os números, somente apareceriam à meia-noite de uma sexta-feira, viu, Pedro? Anote esses números aí, irão aparecer à meia-noite de uma sexta-feira. Aí ele explicou aonde ficaria essa cabana. Segundo aquela voz misteriosa, havia dito para ele onde ficaria a cabana, no meio do mato. Para as pessoas que estavam no rancho, ele falou que aquilo não passava de uma brincadeira. Eles que não falassem nada, ficassem calados, que com certeza o Arnaldo, viciado em jogos do jeito que era, enfrentaria aquela mata. Essa mata era tão densa, fechada, que durante o dia já era difícil andar por ela. Imagina à noite! Todos riram. Não viam a hora de poder zombar com a cara do pobre Arnaldo. Sexta-feira, o dia amanheceu fechado, cheio de nuvens, prometia chuva. À noite começou a chover. Será que o Arnaldo teria coragem em enfrentar aquela mata? Com chuva, com certeza que ele não iria. Não teria coragem. Não teria coragem. Aquela mata era feia demais. Durante o dia já dava medo caminhar por ela. Imagina à noite com chuva. Bem, no sábado seria o sorteio. Ninguém viu Arnaldo. Na segunda-feira, a notícia corria que 4 pessoas haviam ganhado na Mega e um deles era da cidade. Será que era o Arnaldo? O Pedro e os demais colegas foram até a casa do Arnaldo, não o acharam. A sua casa estava fechada, ele desapareceu juntamente com a sua família. Era ele mesmo o ganhador, era ele um dos milionários. Depois de um tempo, ele reapareceu dirigindo um belíssimo carro, falando que o sonho do Pedro deu a fortuna para ele. Falou: olha, o fantasma que apareceu para o Pedro me deu sorte, eu ganhei na Mega. Contou que com muita dificuldade conseguiu caminhar naquela mata, muita chuva, raios, passou muito medo. Faltando 10 minutos para a meia-noite, estava bem próximo do casebre, chovia muito naquele momento, escorregou-se e acabou caindo. Ficou todo sujo de lama, machucou o braço também. Meia-noite, em ponto, ele conseguiu entrar naquela casa com o farolete aceso, avistou os números da sorte. Olha ali, é verdade do Pedro, o fantasma é verdadeiro. Olha os números que o fantasma falou, estão ali na parede, eu vou anotá-los. Aí o papel que havia levado para anotar estava todo molhado. A única saída foi anotar na mão os números da sorte. Anotou um, outro, anotou os 6 números
que o fantasma havia dito para o Pedro. Apostou e ganhou mais de 5 milhões. Olha a nota! Ganhou mais de 5 milhões. O Pedro ficou abobado com esse acontecido. Uma simples brincadeira. Queria apenas zombar com o nosso amigo. Aqueles números que vieram à sua mente, ele escreveu ali na parede com carvão. Assim, ele entregava a sorte grande para o Arnaldo. Uma brincadeira, mas que virou uma realidade. A partir desse dia, o Pedro aprendeu a lição: nunca mais fazer as pessoas de boba. Nessa história, o único bobo, o único otário foi ele, Pedro o brincalhão, o gozador. Ficou conhecido na cidade como o bobo da corte. Todos que encontravam com ele: e aí, bobo da corte, me fala um número aí, me deixa rico, eu quero ficar milionário, você dá sorte pra gente, me fala um número aí. Essa é uma história verídica. Acompanhei tudo de perto. O Arnaldo atualmente tem uma belíssima fazenda no Triângulo Mineiro. Rico. Olha, para dar privacidade ao sortudo, os nomes aqui usados foram fictícios. Porém, a história é verídica, é verdadeira. Eu acompanhei tudo de perto. Uma brincadeira. Onde o Pedro falava que o fantasma apareceu para ele: Pedro, você quer ficar rico na Mega Sena? Então anote esses números aí. Ele anotou todos os números na parede daquele casebre, anotou com carvão, só para brincar com o pobre Arnaldo. Não houve fantasma nada, não teve sonho nenhum, foi uma brincadeira para poder zombar com a cara do Arnaldo. Só que essa brincadeira deu a sorte a ele. Arnaldo hoje é um homem rico, é um milionário, tem uma belíssima fazenda lá no Triângulo Mineiro. Você vê como é que são as coisas? Você vê como que é a vida? Uma simples brincadeira deixa uma pessoa milionária. Pedro, o brincalhão, gozador, sem querer, deu a sorte grande para o nosso amigo Arnaldo. Hoje, um grande fazendeiro.